Boa tarde, Elimário, tudo bem? Tudo já, meu querido? Pronto, eu sou Ismário, e esse daí é Rillens, somos estudantes de Direito e a gente queria estar se apresentando, posso também se apresentar, só para a gente fazer esse trabalho na nossa área aqui. Pronto, meu nome é Limário Santos Silva. Eu sou chefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Simões Filho. Lá tem dois chefes de gabinete, eu e o senhor Edvaldo Cagirana, mas estou aqui à disposição. Pronto, tá, ok. Vou começar com a primeira pergunta. Como a secretaria contribui para a geração de emprego e renda no município? Ó, veja só, a gente contribui lá, a gente faz o cadastro das pessoas e encaminha para a empresa através do SIM, entendeu? Um serviço de informação de mão de obra, entendeu? Sim, lá de Simões Filho, sim municipal. E também gerando alguns cursos, né, através do Sebrae, cursos gratuitos para encaminhar também para essas empresas. Aí a gente trabalha dessa forma. Ah, ótimo. Pronto, essa outra pergunta aqui. Como a população pode acompanhar a aplicação do dinheiro público? Existem canais de transparência e participação social? Tem um portal, né, de transparência do município que é, as pessoas, na verdade, acompanham, né, através desse portal de transparência. Poucos também, porque algumas pessoas não sabem abrir o portal, né, a gente tem instruído e ensinado algumas pessoas a manusear esse equipamento. Aí nesse portal consta tudo lá, né? Sobre a aplicação do dinheiro, sobre como eles estão fazendo o investimento, correto? Com certeza, através do TCU, né, do TCM, que queira, entendeu? TCM, Tribunal de Conta do Município. TCM, eu entendi TSM, TCM, Tribunal de Contas do Município, certo. Agora só mais uma pergunta. Quais projetos da secretaria o senhor destacaria como fundamentais para melhorar a qualidade de vida do município nos próximos anos? Rapaz, nós temos feito esse trabalho de geração de emprego e renda com um projeto público e privado, né, em contato com as empresas privadas, né, e eles têm dado suporte através da secretaria, gerando emprego e renda e para curso de qualificação também, a gente encaminha essas pessoas para as empresas, né? Passa pela reciclagem, lá no SIM, através de uma psicóloga que nós temos lá e através do pessoal do atendimento, né? Que a responsável geral lá é Marcela, né? Que é a diretora geral, e a gente encaminha tudo para ela, passa para essa sala, faz entrevista primeiro e depois ela encaminha dentro do perfil que cada empresa precisa, entendeu? Aí Entendi. a empresa faz outra entrevista lá para ver se encaixa dentro do perfil. Tá ok, Solimário. Pronto, era só essas perguntas também que a gente queria fazer. E muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado mesmo, viu? Fica com Deus, uma ótima tarde. Obrigado É mesmo. tão fácil, assim, tão fácil e tão rápido. Boa tarde, gente, tudo bem? Eu estou aqui entrevistando a doutora Juíza Antônia Faleiro. Vamos começar a pergunta agora. Como é julgar um caso, sabendo que sua decisão pode mudar o rumo da vida de uma pessoa para sempre? Toda decisão muda a vida de uma pessoa para sempre. Eu tenho para mim, e eu sempre digo isso, eu não julgo papel, eu julgo gente. Então, cada processo que chega aqui, ele tem gente dos dois lados. Toda ação, porque o direito trabalha, o Poder Judiciário, a Justiça, trabalha com o que a gente chama das doenças relacionais. Quando a pessoa está com uma doença na pele, ele procura o dermatologista. Se tiver com câncer, procura o oncologista. Quando a doença é relacional, uma pessoa com outra pessoa, se essa relação não deu certo, deu uma lide, deu BO, aí vem para a justiça. Então sempre nós temos uma pessoa aqui e uma pessoa de cá. E é preciso saber que essas duas pessoas são duas vidas que estão ali. O réu, vítima, autor, réu, requerente, requerido, são pessoas, são histórias de vida. Histórias de vida que estão com algum nó, com alguma doença nessa relação.
É o pai e o filho que, na relação de cuidado, não cuidou direito. É o filho com o pai que, na relação de respeito e de cuidado, também não cuidou direito. E assim, com a questão da raça, a questão do gênero, sempre que há um processo, há pessoas dos dois lados. Mesmo quando, e eu me filio ainda a essa corrente, mesmo quando alguém vem à justiça requerer respeito a direito de animais, a direitos de paisagens naturais, de sítios arqueológicos, eu ainda entendo que na essência nós estamos atendendo a uma demanda humana. Então, todo dia, toda hora, nós estamos com vida nas mãos. E são essas vidas que vão ser decididas. Então, esta é uma consciência que o julgador e a julgadora têm desde o início. Tem gente, ser humano, de um lado e de outro. Ambos com direito a serem respeitados. E pode impor a pena? Sim, faz parte do pacto de legitimidade. Arcar com as consequências dos seus atos nos limites previstos. Por isso a gente diz que a pessoa não tem que ficar preso nem um dia a mais, nem um dia a menos. Tem que ficar preso o exato período. Então, a consciência de que está com a vida nas mãos, essa é uma consciência de todos os dias, toda hora, todo momento. A segunda pergunta é assim: como o judiciário lida com a pressão da opinião pública em casos de grande repercussão da mídia? Aquelas coisas assim, que é repercussão nacional. Sim, o que a gente já falou aqui antes e que é o meu objeto de estudo, que é exatamente saber que esta pressão ou esta opinião, às vezes, não tem nem a ver com a pessoa do julgador. Questiona uma prova falha. E quem faz a prova não é o julgador. O juiz não produz prova, a juíza, o julgador não produz prova. Então, desde que o julgador ou a julgadora estejam cientes de qual é o limite do seu papel, não pode se deixar levar por esta ou outra opinião, seja por amor, seja por ódio. Porque tem opinião dizendo que é para fazer X e tem opinião dizendo que não é para fazer X. Quando as pessoas às vezes vêm dizer, ou a mãe, ou o parente de alguma pessoa presa, chega e diz assim: mas eu vim para pedir, porque é uma pessoa boa, é um filho, é uma excelente filha, etc. Eu digo sempre, olha, o julgador, ele não pode julgar nem com a dor de quem foi ferido, nem com o ódio de quem foi ferido, nem com a dor de quem vai receber a pena. Por quê? Se você for pensar, qualquer pena, ela é sempre muito pesada para quem recebe a pena. Qualquer um réu impõe uma pena. Qualquer que seja a pena, ele vai achar que foi muito. E pode ser a pena mais grave, que a vítima sempre vai achar que foi pouco. Então, são esses dois extremos. E em alguma... Quando eu participei de um período de treinamento nos Estados Unidos, e acompanhando a execução, não é? Uma coisa que a gente observa muito: execução, o cidadão está fritando na cadeira elétrica, mas a dor da vítima ainda, na verdade, normalmente cadeira elétrica não é para a vítima que está viva, né? É porque a vítima morreu, mas para os familiares da vítima, ainda está pouco. Mas nem sofreu. Por quê? Porque a dor é muito pessoal. Então, a questão primeiro, a questão da pressão de mídia é uma questão de imprensa, de empresa, e o julgador tem que estar ciente de que ele tem tais obrigações e tais limites. E se abstrair de certas imposições. E com relação ao equilíbrio, de novo, toda decisão desagrada uma das partes e no mais das vezes desagrada as duas. Então, faz parte
da profissão, faz parte do ofício, desagradar. Este é o ônus, é a opção que a pessoa fez. Claro que se aquela pressão representar um risco pessoal, um risco grave, existem meios no ordenamento jurídico para proteger esse julgador. Existe a figura do colegiado de juízes, ao invés de um juiz só decidir, é um colegiado, e também a figura do juiz sem rosto, que é isso aconteceu muito na Itália com relação à máfia, que explodia carro, o juiz saía do fórum, o carro explodia, não é? A máfia atacava a família e etc. E tal. Mas se a pressão no sentido da notícia faz parte, o julgador tem que estar ciente de que haverá sempre um lado de cá e um lado de cá. Porque se não houver esse confronto, não vem para o judiciário. Quando está tudo em paz, todo mundo feliz, caminhando para o mesmo lado, precisa da justiça. Exatamente. Não há uma doença relacional. Isso, né? Agora, a última pergunta. Quem não tem dinheiro consegue mesmo ter defesa justa com qualidade, na sua opinião? Tem. Com as limitações de não termos ainda, na minha concepção, um número de defensores compatível com a população carente. Mas onde há o defensor público, ele tem essa atuação e é uma atuação altamente técnica, muito completa. Além de defensores, nós temos associações que prestam assistência, que também tem um serviço altamente técnico. O que fica, e eu já registrei isso antes, que fica a desejar é que nem todo lugar do território nacional conta com esta presença de defensores, de associações. Porque não tem defensor, o número, a quantidade de pessoas, de defensores públicos, a quantidade é menor que a quantidade de gente que precisa. Então tem lugar que fica sem a pessoa, sem a presença do defensor. Nestes casos, existem as associações, os grupos que acabam suprindo. Neste ponto, eu sinto que, e é claro que a carência material acaba funcionando como esse entrave. Porque se a pessoa tem muito dinheiro, não importa se ele mora numa ilha deserta, que ele contrata o advogado para defender. Não é? Mas fora disso, nos lugares em que nós temos, e isso é muito importante, com a Constituição de 1988 e a instituição da Defensoria como uma instituição de Estado, né? A Defensoria tem lei orgânica própria, como uma instituição de Estado, ela está apta a fazer, já é o primeiro caminho para garantirmos a universalização do acesso à justiça. Precisamos, claro, mais recursos para a Defensoria, mais pessoas, e isso os próprios nos informam sobre isso. Porque aqui, Lauro, registro novamente, em Lauro de Freitas nós temos defensores e defensoras atuando. Mas eu já atuei em comarcas em que não havia sede da Defensoria. Não tinha. Por quê? Porque não tem pessoa, não tem quantidade de gente o suficiente. Mas nos espaços e a elevação da Defensoria ao status de instituição de Estado, com certeza foi um excelente, enorme avanço no acesso à justiça, com serviço de qualidade a todos, inclusive e especialmente a quem não tem recursos. Quero agradecer a doutora Faleiro por essa entrevista e obrigado por ter dedicado um pouco do seu tempo para nós. Muito obrigado. Como é, né, para você, uma pessoa comum, né? Como é que uma pessoa comum ela consegue sugerir uma ideia assim na prática, né? Como é que funciona isso assim na prática?
Então, a pessoa ela pode até fazer o próprio projeto e trazer até aqui a Câmara, né? Hum, Para, por exemplo, na maioria das vezes, quando acontece com a gente aqui, quando algum cidadão como ele tem e deu uma cortadinha. um outro vereador, Sim. e tem que ser um projeto que ele não onere o município, porque o vereador ele não pode apresentar projeto, qualquer um projeto que seja, que venha, que venha onerar o município em um centavo, por exemplo. Ora, onerou o município, o projeto já é inconstitucional, por parte do legislativo. E quando isso acontece, a gente passa para o nosso jurídico dá uma olhada, vê se está ok, e estando o projeto ok, a gente manda para as comissões, na verdade, apresenta o presidente encaminha as comissões, e aí vai para a votação. Interessante, viu? Eu não sabia que eles poderiam ir diretamente até a Câmara do Pô, é Vereador para assim, entregar. mas tem que ter alguém para assinar, algum vereador, né? No caso aqui, nós somos em 13. Aí, geralmente, a pessoa procura aquele vereador que tem mais afinidade, mesmo que não tenha votado, mas aquele vereador que tem uma afinidade que possa apresentar esse projeto. E se o vereador lá quiser também, no dia de apresentar, se o projeto é de minha autoria, mas foi indicado por fulano, foi quem me passou, tal e tal. Poxa, que bacana. Atualmente você é vereador de qual cidade? Eu não te perguntei isso. Jeremoabo. 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 Não conhecemos ainda, né, Hillens? Pois é, não Rapaz, conhecemos. aqui se vocês vierem vão gostar. Se beber da água daqui, se apaixona. Aqui É nós bom. temos um agora no São João, nós temos um evento aqui chamado Alvorada. Não sei se vocês já chegaram a ver. Já ouvi Até, falar. até Safadão já postou uma vez que veio aqui, ficou impressionado. Porque começa às 5 da manhã e vai até às 3 da tarde. Nossa. Uhum. Muita gente mesmo, muita gente mesmo. E esse É, ano eu creio que também vai ser muito bom. Vai ser com Raíssa Rodada e com Natanzinho Lima. bacana. Agora, senhor vereador Cacá, É. gostaríamos que Vossa Senhoria, né, nos falasse como é equilibrar o que o povo quer com o que realmente dá para fazer. É difícil isso? É como eu lhe disse, a gente temos um problema aqui, eu sempre falo, nós vereadores, quando eu falo nós vereadores, eu falo a nível nacional, que é essa questão financeira. Nós não podemos apresentar, igual eu acabei de falar com vocês, um projeto que onere. Às vezes nós temos vários projetos muito bons, mas trava na questão financeira, porque a gente não pode onerar. E a questão que você falou que para conciliar é justamente complicado nisso. Muitas vezes as pessoas cobram muito do vereador, achando que o vereador, poxa, fulano não faz nada, fulano não apresenta nada. Mas às vezes não apresenta, não é porque não quer, é porque às vezes trava nessa questão financeira que o vereador não pode onerar. Então, às vezes, até não, eu digo até eu vou mais além. Até nós mesmos, vereadores, temos alguns projetos que não conseguimos botar em prática por essa questão. Mas acontece muito, bastante, essa questão dos próprios, da população pedir aquele projeto a você, para você fazer, e a gente ficar travado nessa questão financeira. Mas a gente explica, igual eu estou explicando a vocês, e na maioria das vezes as pessoas entendem. E quando a gente vê que é um projeto muito, muito bom mesmo, a gente, quando tem assim, quando somos do lado do prefeito, né, com situação, a gente vai até o prefeito, leva a pessoa, apresenta ao prefeito. Tá, esse projeto aqui é um projeto bacana, eu creio que vai ajudar muito a população aqui da nossa cidade. E aí cabe a ele acatar ou não, e ele faz o projeto e manda para casa e a gente volta. Poxa, Joia. interessante. Você falou algo, só mais uma perguntinha que não Pode tava ser, fique no tranquila. que eu te mandei. Só que você falou algo que é uma curiosidade de muita gente. Porque Sim, normalmente a gente não tem noção do trabalho do vereador, dos deputados, né? A gente sabe que criar leis, mas a exato, gente não sabe como é que funciona. Infelizmente, né, as pessoas que não têm informação acham que não trabalha, né? O que você exato. diria? Se alguém te falasse assim, ah, vereador não trabalha, o que você diria? Mas o pensamento é esse mesmo. Assim, mas e esse pensamento é bem maior em capital. Sim. Capital é que é mesmo. Por exemplo, a nossa realidade aqui é totalmente diferente da realidade aí de Salvador,
entendeu? É, Aqui nós temos um contato maior, próximo, direto com o eleitor. Aí não, aí parece que já tem, já são vários assessores. O cara, para chegar até o vereador, passa por bastante gente até chegar ao próprio vereador. E aqui não, aqui o contato é direto. Pra você ter uma ideia, as pessoas vão na minha casa, batem 5 da manhã, 3 da manhã, à noite, enfim, todos os dias. Aqui o vereador é como se fosse um assistente social. É médico, é psicólogo, é motorista, enfim, várias funções. Infelizmente. e Com cer- acaba prejudicando vocês, né? Já que É, as leis porque partem do assim, legislativo. em tese, sim, porque criou-se uma expectativa, mas você vai explicar às pessoas, ó, a gente não tem o poder de executar. Nós estamos lá para aprovar leis, entendeu? E foi aprovado o que era de dever da Câmara, todo o trâmite foi cumprido. Eu te agradeço, viu, por esse tempo. Sei que você tem sua Pronto. demanda, mas você tirou esse espaçozinho e pra gente é muito importante, enquanto estudante de direito, Não, tranquilo. termos ouvidos, né? E conseguir Verdade. entender o outro lado, porque a gente realmente tem uma visão muito distorcida, a gente fala enquanto sociedade também. E é bom ouvir o lado de gente que também se preocupa, que se empenha, que trabalha. Então, muito obrigada por esse tempo, viu? Então, tá bom. Espero que tenha ajudado aí Ajudou Ajudou muito, muito. muito, muito. Viu? Não tenha Então, tá dúvida. bom. Principalmente nessa última fala do senhor, né, que expressou bem a separação dos poderes e o papel de E, cada um, né? Então Isso, foi de exatamente. grande valia e exatamente. importância para a gente.